Talvez você conheça exatamente a textura desse sentimento. Aquela sensação paradoxal e desconcertante de estar fisicamente presente em uma sala cheia de pessoas, talvez amigos de décadas ou sua própria família, e, no entanto, sentir-se separado de todos por uma parede de vidro invisível e intransponível. Você observa as conversas ao seu redor, ouve as risadas e os comentários sobre o cotidiano, mas sente uma exaustão profunda, um cansaço que não é apenas físico, mas um verdadeiro peso na alma que surge da necessidade de sustentar uma máscara social que já não lhe serve mais. É doloroso ter que forçar sorrisos em diálogos que agora parecem superficiais e vazios, como se você estivesse assistindo a um filme antigo do qual já não faz mais parte. E essa dissonância gera uma culpa surda, fazendo você questionar sua própria sanidade e se perguntar por que, de repente, o mundo que antes lhe era familiar agora parece tão estranho e distante. É fundamental que você compreenda, antes de qualquer outra coisa, que esse isolamento não é um defeito de caráter, não é um sintoma de depressão e muito menos um sinal de ingratidão pelas pessoas que o cercam. O que você está vivenciando é uma resposta biológica de proteção extremamente sofisticada, um sintoma clássico do que chamamos de metanoia, o processo de expansão da consciência que exige uma reorganização completa da sua realidade interna. A biologia celular, através dos estudos de Bruce Lipton, nos ensina que a parte mais inteligente de uma célula não é o seu núcleo, mas sim a sua membrana, pois é ela que decide o que pode entrar e o que deve ficar de fora para garantir a sobrevivência do organismo. Da mesma forma, o isolamento social que você sente agora é a sua membrana psíquica se fechando hermeticamente, uma resposta imune da sua consciência para impedir a entrada de informações e frequências que não nutrem mais a sua nova biologia. Pense neste momento como uma quarentena energética necessária, pois assim como um cirurgião jamais operaria um paciente em um ambiente contaminado, a sua psique está passando por uma cirurgia profunda de reestruturação e precisa de um ambiente estéril para sobreviver. Uma célula saudável não consegue se acoplar a um tecido inflamado sem adoecer. E se você sente que não consegue mais se conectar ao seu antigo grupo, isso é um sinal vital de saúde e diferenciação, e não de doença. O campo unificado está protegendo a integridade do seu novo hardware mental, isolando-o temporariamente para evitar que a interferência externa corrompa o novo software que está sendo instalado em sua mente subconsciente. Essa desconexão súbita pode ser explicada pela visão de Greg Braden sobre a matriz divina, que nos lembra que o mundo exterior atua sempre como um espelho fiel da nossa frequência interna. Se o telefone parou de tocar, se os convites cessaram e se as conversas perderam o fluxo, isso é a prova física e irrefutável de que a sua vibração mudou de patamar e já não encontra ressonância onde antes encontrava conforto. O espelho antigo quebrou, porque a imagem que ele refletia já não existe mais. E esse silêncio que agora o envolve não é um castigo, mas o espaço sagrado e necessário onde a sua nova identidade está sendo cuidadosamente tecida, longe das expectativas e das projeções de quem conhecia apenas a sua versão anterior. Para entender a profundidade do que está acontecendo com você agora, precisamos nos afastar por um momento das emoções e olhar para a mecânica invisível que rege o universo, observando sua vida através das lentes da física clássica. Tudo o que existe, incluindo seus relacionamentos e sua própria consciência, opera através de ondas e frequências. Quando duas ondas se encontram em perfeita sincronia, elas criam o que chamamos de interferência construtiva, um encontro poderoso onde as energias se somam e você sai daquela interação sentindo-se revigorado e expandido. No entanto, o que você está vivenciando, ao tentar sustentar conexões que não cabem mais na sua nova realidade, é a definição exata de interferência destrutiva. É o choque de ondas em fases opostas que, inevitavelmente, se anulam e colapsam, deixando você drenado, não porque existe algo errado com sua capacidade de amar, mas porque a física daquela interação tornou-se matematicamente impossível de sustentar. Existe um preço biológico altíssimo para essa anulação energética, uma fatura que seu corpo paga silenciosamente na moeda do ATP,
o combustível vital das suas células. O esforço contínuo para fingir ser quem você não é mais, para abaixar sua vibração e caber em uma caixa antiga que se tornou apertada demais, consome uma quantidade colossal de energia metabólica. O seu corpo sente esse esforço de inautenticidade como uma exaustão crônica que o sono não resolve, uma fadiga que parece pesar nos ossos, ou dores inexplicáveis, que são, na verdade, sua biologia gritando que o custo de manter essa máscara social tornou-se insuportável. Você não está apenas cansado, você está metabolicamente esgotado pelo trabalho hercúleo de tentar comprimir sua expansão para não incomodar o conforto daqueles que pararam no tempo. É muito comum que, nesse estágio, surja uma culpa silenciosa e corrosiva, sussurrando que você está abandonando as pessoas ou que se tornou arrogante ao buscar o afastamento. Precisamos desconstruir esse erro de percepção com clareza e compaixão, pois tentar manter uma conexão onde não há mais ressonância é uma violação das leis naturais. Você jamais conseguirá salvar alguém ou puxá-lo para cima se estiver sendo drenado. Da mesma forma que é impossível transmitir uma nova frequência de cura ou de consciência se você continua sintonizando seu rádio na estação antiga, apenas para agradar a audiência. Não há nobreza em se diminuir para pertencer. Há apenas um desperdício de potencial que não serve a você e, em última análise, não serve àqueles que você tenta proteger da verdade do seu crescimento. Por isso, convido você a reenquadrar esse distanciamento não como um ato de rejeição ou desamor, mas como um ato sagrado de preservação da integridade do campo eletromagnético. O que você está fazendo é proteger o sinal que está sendo emitido pelo seu coração, para que no futuro, quando sua frequência estiver estável e forte, você possa oferecer algo verdadeiramente útil e transformador para essas mesmas pessoas, caso elas decidam sintonizar. O afastamento é um ato de amor próprio e de respeito pelo processo evolutivo, garantindo que você não se torne apenas mais uma onda perdida no ruído, mas sim um farol estável, que para iluminar o caminho dos outros, precisa primeiro garantir que sua própria luz não seja apagada pela tempestade alheia. Aprofundando ainda mais na engenharia da sua transformação, precisamos tocar em um ponto que a ciência moderna, através da epigenética, finalmente começou a validar. Você não mudou apenas de opinião ou de gosto musical. Você alterou a própria estrutura de como seus genes são lidos e interpretados pelo seu corpo. Segundo o Dr. Bruce Lipton, nossas crenças e percepções controlam a química do nosso sangue, o que significa que, ao iniciar sua jornada de despertar e mudar a forma como vê o mundo, você modificou a composição biológica de quem você é. Você é literalmente uma entidade biológica diferente daquela que existia há 5 anos, e tentar forçar essa nova biologia a interagir com ambientes que foram desenhados para sua versão antiga gera uma incompatibilidade que não é apenas psicológica, mas fisiológica. O seu corpo sabe, antes mesmo da sua mente consciente, que aquele lugar ou aquelas pessoas não nutrem mais a sua nova existência. Imagine por um instante que a sua vibração possui um cheiro, uma assinatura eletromagnética única que atua como um feromônio quântico no campo das relações humanas. No passado, a sua frequência, talvez carregada de complacência, medo ou necessidade de aprovação, exalava um aroma específico que atraía perfeitamente os seus amigos e companheiros daquela época. Vocês possuíam compatibilidade química e vibracional. No entanto, agora que você assumiu o controle e começou a reescrever seu código interno, você exala o cheiro da transformação, da autonomia e da busca pela verdade. As pessoas do seu passado que ainda operam no sistema antigo não reconhecem mais esse sinal químico. Para elas, sua nova presença gera um estranhamento instintivo, e para você, o contato gera uma repulsa biológica quase imediata, pois o sistema delas tenta inconscientemente puxá-lo de volta para a frequência conhecida. É provável que você já tenha sentido sinais físicos desse desalinhamento vibracional, sintomas que muitas vezes ignoramos ou confundimos com cansaço comum. Observe com atenção. Você começa a bocejar excessivamente quando está perto de certas pessoas, como se seu corpo tentasse desesperadamente limpar a energia do ambiente? Ou talvez sinta uma pressão súbita no lóbulo frontal,
uma dor de cabeça que surge do nada e desaparece assim que você se afasta. Há momentos em que uma irritação inexplicável toma conta de você, ou um sono incontrolável o atinge no meio de uma conversa. Esses não são acasos, são mecanismos de defesa do seu hardware biológico rejeitando um ambiente que se tornou tóxico para sua nova configuração, da mesma forma que seu estômago rejeitaria um alimento estragado para proteger sua integridade física. Diante desse cenário, é natural que o medo reptiliano surja gritando em sua mente, sussurrando a terrível mentira de que você ficará sozinho para sempre e que esse isolamento é o seu novo destino final. É crucial que você respire e entenda que este silêncio não é uma sentença, mas sim um intervalo de calibração necessário e temporário. Pense no rádio antigo. Para mudar de uma estação para outra, você precisa passar pelo chiado, pela estática, pelo espaço onde nenhuma música toca. Você está exatamente nesse ponto do mostrador, onde a música antiga já parou de tocar, mas o sinal da nova estação ainda está sendo sintonizado. O chiado é a prova de que o movimento está acontecendo, e o silêncio é o guarda-costas que impede que a interferência externa atrapalhe a sintonia fina da sua nova realidade. O momento mais aterrorizante desta jornada não é a solidão em si, mas o silêncio ensurdecedor que ela traz. A neurociência nos explica que o cérebro humano tem uma preferência biológica pelo conhecido, mesmo que esse conhecido seja doloroso e tóxico. A razão pela qual você sente uma ansiedade quase física quando o telefone não toca e a sexta-feira à noite chega vazia é que o seu cérebro está atravessando uma severa abstinência química. Durante anos, você alimentou seus receptores neurais com os peptídeos da emoção, baseados em drama, fofoca, reclamação e urgência. Agora, no silêncio da sua transformação, sua mente primitiva entra em pânico não porque há perigo real, mas porque há falta de estímulo. O vazio que você sente não é a ausência de vida, é apenas a ausência do seu antigo vício emocional em cortisol e adrenalina. Visualize este período como se você tivesse acabado de dar entrada na unidade de terapia intensiva da sua própria alma. Ninguém em sã consciência convida uma torcida organizada ou amigos barulhentas para entrar em uma sala de cirurgia delicada. O ambiente onde a vida é salva precisa ser estéril, controlado e absolutamente silencioso. A solidão que o universo impôs a você agora é essa sala cirúrgica. É o isolamento compulsório e necessário para que a neuroplasticidade possa consolidar as novas redes neurais, sem a interferência ruidosa de terceiros, que inevitavelmente tentariam puxar você de volta para a versão antiga de si mesmo. Você está em um procedimento de alta complexidade espiritual, costurando uma nova identidade. E qualquer movimento brusco ou contaminação externa pode comprometer a cicatrização do seu novo eu. É neste espaço, que a física quântica chama de o vácuo, ou the void, que todas as possibilidades infinitas existem em estado latente. Entenda que o campo unificado, ou a matriz divina, só consegue depositar novas informações, sejam elas inspirações, ideias de negócios ou sincronicidades de amor, se houver espaço livre no seu disco rígido mental. Se a sua vida estiver abarrotada com o ruído social das mesmas conversas e das mesmas reclamações de sempre, o download do seu novo propósito falha sistematicamente por falta de largura de banda. Você precisa se tornar um ninguém no silêncio, desconectado das obrigações do passado, para que a inteligência infinita possa finalmente encontrar um canal limpo para transmitir o projeto do seu futuro. O vazio não é um buraco, é o útero fértil onde a realidade é concebida antes de se tornar matéria. No entanto, preciso alertá-lo com a precisão de um cirurgião sobre o perigo iminente da recaída. Haverá noites em que a abstinência do velho eu será tão forte que você sentirá um impulso quase incontrolável de ligar para aquele ex-parceiro, de responder àquela mensagem tóxica ou de se jogar em ambientes caóticos apenas para sentir alguma coisa, qualquer coisa, que não seja o silêncio.
Fazer isso é o equivalente a abrir os pontos de uma cirurgia recém-feita com as próprias mãos, apenas para checar se o ferimento ainda está lá. Interromper o silêncio para aliviar a ansiedade é abortar o processo de cura. Cada vez que você resiste à tentação de voltar ao conhecido e escolhe permanecer no desconforto do vazio, você está biologicamente desmantelando o vício no passado e afirmando, em nível celular, que está pronto para o novo. A lei da ressonância. A pergunta que ecoa na mente de quem atravessa esse deserto é sempre a mesma. Onde estão as minhas pessoas? Se eu mudei para melhor, por que estou sozinho? A resposta reside na física acústica e no princípio do diapasão. Se você golpear um diapasão na nota Dó em uma sala cheia de instrumentos, apenas aqueles que também estiverem afinados em Dó vibrarão em resposta. Os que estiverem em Ré permanecerão imóveis, surdos ao seu chamado. O motivo pelo qual a sua nova tribo, aquela elite vibracional que fala a língua da frequência e da energia, ainda não apareceu, é que o seu sinal ainda está oscilando. Em um momento você vibra na nova consciência e no seguinte cai na culpa e na saudade do passado. Esse sinal misto gera uma estática no campo unificado, impedindo que a ressonância aconteça. Para ser encontrado, você precisa parar de procurar desesperadamente lá fora e começar a estabilizar o sinal aí dentro. A prática da coerência cardíaca. Quando a dor da solidão bater à sua porta, não ceda ao impulso químico de buscar alívio em conexões antigas. Em vez disso, utilize a tecnologia biológica do seu próprio corpo para alterar sua assinatura eletromagnética. A ciência do HeartMath e os ensinamentos de Greg Braden nos mostram que o coração gera o campo magnético mais potente do corpo humano, perceptível a metros de distância. O protocolo é simples, mas exige disciplina. Leve sua atenção física para o centro do peito. Respire mais devagar do que o normal, inspirando em 5 segundos e expirando em 5. E ative intencionalmente um sentimento regenerador. Transmute a sensação de abandono em uma profunda apreciação pelo espaço. Ao fazer isso, você envia um sinal de segurança imediato para sua amígdala cerebral, cortando a produção de cortisol e ativando a coerência. É esse estado de ordem interna que atua como um farol no oceano quântico. A carência repele, mas a coerência atrai. A metamorfose biológica. Talvez a imagem mais poderosa para acalmar seu coração agora venha da biologia da transformação. Quando uma lagarta se encerra no casulo, ela não ganha asas imediatamente. Primeiro, ela se dissolve em uma sopa biológica caótica. Nesse momento, surgem as células imaginais, que carregam o código genético da borboleta futura. O trágico e belo desse processo é que, inicialmente, o sistema imunológico da própria lagarta ataca essas células novas, percebendo-as como inimigas invasoras. O conflito interno, a dor e a solidão que você sente agora são literalmente essa guerra biológica. O seu velho eu está lutando para sobreviver, atacando o nascimento do seu novo eu. Mas saiba disto, as células imaginais sempre vencem. O caos não é o fim, é o sinal inequívoco de que a metamorfose atingiu o ponto de não retorno. A travessia do rio. Você está vivendo o que o Dr. Joe Dispenza descreve como a travessia do rio da mudança. Você já teve a coragem de soltar a margem do passado, aquele lugar conhecido, previsível e limitado, mas ainda não chegou à margem do futuro, onde a sua nova vida o espera. Você está no meio da correnteza, onde a água é fria, o horizonte é incerto e a solidão é sua única companhia. Sentir medo aqui é natural, mas voltar é impossível. Voltar significa morrer em vida para caber em uma realidade que não existe mais. Continue nadando. Mantenha os olhos na margem que você ainda não vê, mas que pode sentir vibracionalmente.
o compromisso com a evolução. Sua solidão é um atestado de coragem, uma medalha invisível concedida àqueles que ousam despertar enquanto o mundo dorme. O universo impôs este isolamento não para puni-lo, mas para proteger a integridade da sua nova frequência até que ela esteja forte o suficiente para não ser contaminada pelo ambiente. Se você compreende que este inverno social é, na verdade, uma promoção espiritual disfarçada, eu convido você a firmar um contrato público com a sua própria evolução. Vá aos comentários abaixo e escreva a frase que selará este entendimento. Eu aceito a minha quarentena vibracional. Ao escrever isso, você para de lutar contra a correnteza e começa a fluir com a engenharia perfeita da sua própria realidade. O silêncio acabou de se tornar sua maior ferramenta de construção.